Olá, nós continuaremos a retomada da realização dos Jogos Olímpicos. Não podemos esquecer que em 1940 não houve a edição por causa da guerra, ela seria realizada em Tóquio. Em 44 também não houve edição, seria a 13ª, não houve, seria em Londres. Após 8 anos sem Jogos Olímpicos, então nós vamos retomar a nossa história em 1948, Londres. Você que gosta de Jogos Olímpicos, de sua história, vamos então para as curiosidades. Décima quarta edição dos Jogos Olímpicos, local, Londres. Não podemos esquecer, ficamos 8 anos praticamente sem atividades ou competições atléticas. Portanto, em 48 em Londres, na 14ª edição, foram os jogos afetados com a relação ao índice técnico. A maioria das provas nós não tivemos grandes recordes. O que tem de interessante? Surge a figura de Emil Zatopek, a chamada locomotiva humana. Ele era um sargento das Forças Armadas da antiga República da Tchecoslováquia e ele treina o chamado interval training, era uma metodologia inicial ainda, e ele obtém sucesso absoluto na prova 5.000 e 10.000. Outra curiosidade foi o surgimento da piscina. Não havia piscina, as provas de natação eram realizadas em tanques de água ou até em rios e lagoas. Após 4 anos obedecendo aquela histórica trégua sagrada, iremos para a 15ª edição dos Jogos, local Helsinki, ano 1952. Para surpresa dos brasileiros, surge um grande atleta triplista chamado Ademar Ferreira e ele obtém o ouro no salto triplo, ele bate recorde olímpico e mundial. Foi algo maravilhoso. Então Ademar faz parte da nossa história. Outra figura que devemos mencionar, o próprio Emil Zatopek. Ele retoma, ele já havia ganho medalhas anteriores, na edição anterior. Dessa vez ele ganha os 5.000, o 10.000 e a maratona. A maratona, para curiosidade de todos, ele nunca tinha realizado em competições uma maratona. E ele ganha e bate recorde mundial, foi algo também maravilhoso. Outro fator muito importante, muito discutido, foi a questão da Hungria. A Hungria ela pertencia ao chamado bloco soviético, havia a questão de Guerra Fria, havia a questão de interferência na República Húngara. Mesmo assim, eles conseguem um feito histórico, obtêm 45 medalhas num país pequeno de 10 milhões de habitantes. Mais 4 anos e seguiremos para a 16ª edição dos Jogos Olímpicos. Local, pela primeira vez, continente australiano, vamos para Melbourne, 1956. Novamente, Ademar Ferreira é bicampeão olímpico. Ele ganha a prova de forma sensacional, estabelecendo novos recordes olímpicos e recorde mundial. Então ele ganha a prova do salto triplo de forma maravilhosa. Outro detalhe, a Hungria ainda com grandes atritos, conflitos com a União Soviética e surgem brigas no interior da Vila Olímpica e asilo. São feitas solicitações de asilo político por parte de atletas da Hungria. Obedecendo à dinâmica dos Jogos, vamos para a 17ª edição dos Jogos Olímpicos. Local Roma, ano 1960. Primeira curiosidade, um verão intenso a mais de 40 graus, foi realizada a prova da maratona. A grande surpresa é quando os árbitros depararam com um atleta da Etiópia, também membro das Forças Armadas, de nome Abel Bikila. O que tinha de interessante? Ele estava descalço, porque ele sempre correu descalço nas montanhas da Etiópia. Para a surpresa de todos, autorizam a participação desse atleta Abel Bikila e ele ganha medalha de ouro de forma fantástica, abrindo mais de 1.000 metros de distância do segundo colocado. Outra figura muito comentada foi o grande boxeiro Cassius Clay, que depois ele se converte ao Islã e muda de nome como Muhammad Ali. Cassius Clay, com o seu jogo de pernas, ele encanta o mundo ganhando medalha de ouro no boxe.
Outro fator importante, a África do Sul tinha sido banida naquele ano por causa do seu regime de preconceito racial, o Apartheid. Para os brasileiros também foi muito bacana a primeira medalha na natação de Manuel dos Santos. Ele ganhou a medalha de bronze na prova de natação. Então foram dados bem interessantes. Vamos saltar mais 4 anos e local. Tóquio, ano 1964, 18ª edição dos Jogos. Novamente Abel Bikila, ele aparece, só que com um fator surpresa, utilizando o tênis. Ele percebeu que com o uso do tênis a sua performance seria melhor ainda, e não é que ele ganha a prova da maratona. Nós temos também algumas modalidades que foram introduzidas nos Jogos: o judô, o vôlei e o pentatlo feminino, uma prova do atletismo. Eles estreiam. O basquete nosso brasileiro obtém bronze. Detalhe, o vôlei, que foi a modalidade introduzida, o Japão, que era composto por atletas bem pequenas, ganham de países cuja estatura das atletas eram bem superiores. Motivo: desenvolveram várias técnicas, jogadas de velocidade, infiltração, recursos de antebraço, os chamados mergulhos. Então foi bem interessante, a técnica praticamente superando apenas a força. Dando continuidade, vamos para a 19ª edição dos Jogos Olímpicos. Local: Cidade do México, ano 1968. O primeiro grande fator que causou medo a todos, qual que era? A altitude. A cidade do México, o local das competições, estava a mais de 1.500 metros de altitude. E os efeitos da altitude seriam realmente sentidos por todos. Efeitos positivos para as provas de velocidade e de salto e efeitos negativos para quem precisava de oxigênio como combustível. E por que isso? Quanto mais alto, menor a pressão atmosférica, agindo sobre os atletas e os implementos. Só que a pressão parcial de oxigênio era menor. Então quem corria a prova de resistência sofreu muito. Curiosidades: Nelson Prudêncio obtém a prata no triplo. Professor Nelson Prudêncio, um grande atleta. Falamos da altitude e uma coisa que causou surpresa a todos. De repente as pessoas observam um jovem americano aquecendo, correndo de uma forma inicialmente numa reta, depois uma trajetória curvilínea, e ele começa a aquecer saltando de costas. É a origem do salto do Dick Fosbury, depois chamado de flop ou Fosbury. Ele inova, porque o salto em altura ele era feito ou de forma da tesoura ou rolo, chamado rolo ventral. De repente alguém começa a saltar o sarrafo de costas e ele ganha a prova naturalmente com essa nova técnica, que até hoje é a de melhor performance. Tivemos uma medalha de ouro no boxe com o Servílio de Oliveira e a nossa vela começa então o reinado da vela brasileira. Até hoje nós temos grandes resultados da vela. Essa então foi justamente uma edição de surpresas, muitos recordes. A primeira vez o homem ele corre abaixo dos 10 segundos por causa da altitude. Foi o Jimmy Hines, que ele faz os 100 metros por 9,95. O Lee Evans ganhou 400 com 43,86, uma bela marca. E o grande salto do século até então, do Bob Beamon, 8,90 metros. Foi um salto também que perdurou por mais de 2 décadas. Então são os grandes efeitos da altitude, foram jogos maravilhosos para quem se adaptou a esse sistema fisiológico. Mais 4 anos e aí surge a 20ª edição dos Jogos. O local Munique, na Alemanha, e o ano 1972. Algo terrível ocorre na Vila Olímpica. Ocorre um ato terrorista, o chamado Grupo Setembro Negro, ele faz refém uma série de atletas do recém-Estado de Israel. 9 reféns, então eles são tomados como reféns, 5 terroristas morrem, 1 policial e 9 atletas judeus também falecem. Nelson Prudêncio ele é bronze e surge o chamado finlandês voador Lars Viren
que ganham 5 mil e 10 mil. Mais tarde, muitos estudiosos especularam a respeito das condições de doping de Lars Villen. Seria algo a ser ainda confirmado, mas na época teve início o chamado blood doping, o doping de sangue. Para não perder a sequência de curiosidades sobre a retrospectiva dos Jogos Olímpicos, inscreva-se no canal e ative o sininho das notificações. Aproveite e deixe o seu like, compartilhe esse vídeo com seus amigos. Escola de Educação Física, há mais de 100 anos, treinando para servir e servindo para vencer.